Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai abordar um assunto muito interessante dentro da biologia, que é a origem da vida. Mas é um assunto também muito vasto. E não é nossa intenção discutir profundamente todos esses tópicos. Essa tela de abertura mostra uma série de enfoques, de visões que a gente pode ter a respeito da origem da vida. A nossa intenção é discutir dentro do universo da ciência. Tá? Então a gente vai começar, de início, diferenciando alguns termos. Criacionismo. Tá? Criacionismo é a criação dos seres vivos a partir de uma divindade, um Deus que cria esses seres vivos. Mas não se fala muito como. É diferente, um pouco diferente de fixismo. O fixismo também é criacionista, mas afirma principalmente que as espécies são criadas da forma como são hoje em dia. Então, num passado distante foram criadas e hoje em dia são ainda exatamente dessa maneira. O fixismo é que é profundamente contrário ao que a gente tem como ideia de transformismo. Na época de Darwin falava-se muito em transformismo, hoje a gente usa bastante o termo evolução. Criacionismo, fixismo, não é nossa intenção discutir. Fica para a área da religião. Nós vamos discutir a questão da origem dos seres vivos dentro da ciência. Duas correntes importantíssimas da ciência a respeito disso são a abiogênese, ou geração espontânea, e a biogênese, tá bom? O que é que afirma cada uma? A biogênese, a geração espontânea, fala que os seres vivos podem ter surgido a partir de matéria inanimada. Do lodo, de restos de alimentos, de uma gota d'água, como tinha naquela imagem do cantinho aqui naquela tela de abertura. E a biogênese, por sua vez, já afirma que todo ser vivo é proveniente de um ser vivo pré-existente. Como é que foi essa briga aí ao longo da história da ciência? Tá? Nós temos algumas pessoas, alguns cientistas célebres que deram passos muito fortes a favor da biogênese. Então, imaginava-se que, a partir de pedaços de carne, material em apodrecimento, poderiam surgir insetos, surgir moscas. E realmente, se você deixar um pedaço de carne lá, vão surgir um monte de larvinhas, de minhoquinhas. Francesco Redi, no século XVII, bola um experimento muito interessante, muito simples, para mostrar que não. Ele tampa os frascos, ele deixa a carne apodrecer em contato com o ar, mas com o frasco tampado. Como as moscas não entram, não botam seus ovos, não surgem novas mosquinhas. Tá? Mas a ideia da abiogênese continua e vai passar para o universo microscópico. Um líquido fervido, sendo esterilizado pelo fervimento, acaba gerando vida na forma de micro-organismos. Lázaro Spallanzani, no século XVIII, vai contestar isso. Ele fala que isso só acontece se o frasco ficar aberto. Tá? E então haveria uma contaminação do ar. Se você ferver e mantiver fechado, não ocorre essa contaminação. Mas vinham de novo os partidários da abiogênese falando, mas com o frasco fechado, o oxigênio não entra, o ar não circula por aí e ele é um elemento essencial para o surgimento da vida. Essa questão só é resolvida por Pasteur, final do século XIX, aí na segunda metade do século XIX. Ele faz o experimento semelhante ao do Spallanzani, fervendo, deixando o frasco aberto. Porém, um frasco com essa configuração, que a gente chama de frasco pescoço de cisne. O ar pode entrar livremente por aqui, mas através dessa curvatura ele é filtrado. Então, partículas contaminantes do ar, como poeira, partículas de fuligem, que conteriam as células que se desenvolveriam como micro-organismos nesse líquido, são barradas no caminho. Esse frasco permanece estéril por muito tempo. Basta você abrir isso, deixar aberto, exposto a essa poeira, e o frasco é contaminado. Tá? Mas como é que a gente vê, então, a origem da vida nos dias de hoje? Na década de 20, Oparin, um bioquímico russo, propõe uma teoria que hoje em dia ainda é bastante aventada, com algumas modificações, que a gente chama de evolução química gradual. Ele imagina que estas substâncias estariam presentes na atmosfera primitiva. E as condições da Terra seriam de muito calor, portanto com um grande ciclo de evaporação e chuvas, muitas descargas elétricas e radiação ultravioleta. E isso forneceria a energia necessária para a conversão dessas moléculas inorgânicas simples nas moléculas precursoras da vida, as moléculas orgânicas. Isso permaneceu como uma especulação até cerca de 1953, quando Miller e Urey bolaram esse experimento, reproduzindo as condições imaginadas por Oparin. E o que eles obtiveram aqui,
né, com essa mistura de gases submetida à radiação ultravioleta e descargas elétricas. Aminoácidos, partículas essenciais para o surgimento da vida. Então, Miller e Urey, a partir desse ano, demonstram que seria possível, sim, essa evolução gradual dos sistemas químicos. Tá bom? A gente expande um pouco essa discussão a respeito de origem da vida em outras ocasiões, tá? Por enquanto é só. Até logo.